E eu quero, partindo dessa premissa, né, Cristo em nós, a esperança de glória, né, partindo dessa premissa que o Anselmo colocou aí, eu quero falar um pouquinho sobre essa constatação, né, essa alegria da gente perceber Cristo em nós, nos purificando, nos lavando, nos preparando, né, para a plenitude da divindade. E esse crescimento que tem vindo na gente, né, e é uma estratégia que está necessitando da gente estar um pouquinho alerta. Por exemplo, né, lá em Brasília, né, nas manifestações está tendo chuvas. E o pessoal persiste, né, mesmo debaixo de chuvas. Eles têm uma motivação. E, particularmente, né, eu tenho também essa mesma motivação. Ok? Mas eu não quero falar das nossas motivações. Eu quero falar somente o seguinte. Partindo da premissa, né, que é o mesmo exército com o mesmo interesse, né, aqui em Varginha a gente passou a orar para que a chuva não chovesse mais em Brasília, né? E declaramos, né? Quando vê, no outro dia o Paulo me lembrou, Ronaldo, choveu de novo, entendeu? A gente faz pesquisa, está chovendo de novo, né? Então, havendo uma unidade de pensamentos aqui agora, eu gostaria de relembrá-los, né, de que na época, porque é época de chuva torrencial lá em Brasília, né? Eu não sabia disso. E todo mundo achou que ia demovê-los, né, daquela determinação, só que não demoveu, eles estão lá, firmes. Agora, havendo numa unidade de fé aqui, eu gostaria, junto com vocês, de determinar que onde eles estiverem, não chova. Pode chover no arredor todinho, né? Eu estou me lembrando aqui da época que eu tive que ser específico na minha oração, né? E pedir para que não chovesse na obra, né? Mas de uma maneira ampla, né? Não chova em Varginha. Né? Aí, quando vi, eu tive que orar especificamente. Não chova na obra onde eu necessito de trabalhar. Né? E nesse ponto eu fui feliz em Cristo Jesus, porque as minhas orações foram atendidas, né? Por causa da especificidade. Né? Eu fui bem no alvo, né? O alvo era convergente em um ponto. Qual ponto? O ponto da minha necessidade. Tá? E estou vendo agora que a gente tem também alguns pontos, né, de especificidade, entende? Eu coloquei um vídeo aí, não sei se vocês assistiram, né, do papagaio da cara roxa. Assisti. Pois então, né, tem irmãos, tem irmãs que se comovem, né, com a vida, né, da natureza, né? Aí quando vê alguém, por algum motivo, né, sem querer às vezes, atropela um gatinho, né, e o gatinho está lá, né, se contorcendo de dor, né, pega o gatinho, leva lá para o veterinário e cuida, e faz, acontece, e gasta um volume financeiro até alto às vezes, né? Lá dentro da minha firma, por exemplo, né, o meu carro às vezes posa na firma, né? Aí um dia eu fui sair lá e não vi nada, né? Quando vi, falaram para mim que eu tinha atropelado um gatinho, estava dormindo debaixo da roda do meu carro, né? E foi aquele desespero, né? Porque minhas filhas amam de paixão a natureza, né? E todo mundo já me olhou com o olhar pesado, né? Ei, pai, você não presta atenção nas coisas, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, gente, eu não vi, né? Mas vamos cuidar. E lá fui eu também lá e já passou de 4 dígitos, já não sei o que, não sei o que, e gasta, e gasta, e gasta. Bom, o que acontece? Consegui, né, resolver a parada, me custou caro, não custou barato, mas não pelo gatinho puro e simplesmente, mas também pelas minhas filhas, tá? E foi interessante, porque mesmo cuidando do gatinho, a marca ficou.
entendeu? Ou seja, a vida animal importa, né? E realmente isso, para mim, é bacana saber desse do que está no coração das minhas filhas aqui, né? Então, todo bichinho que eles vêem na rua lá, se a minha filha tivesse condição, ela abriria uma creche de cachorro, de gato, de bicho que ela vê na rua, de passarinho e de papagaio, né, o que ela vê lá com algum problema é que levar para casa, né? Então, isso está na natureza da gente, né? E quando a gente fala que a gente tem Cristo, né, é mais um motivo a mais, né, de preocupação. Agora, é engraçado, né? Vocês assistiram, quem assistiu o vídeo, né, vê realmente, né, uma importância da humanidade com relação à vida, né? E eu preciso de admoestar, né, primeiro a mim mesmo, e depois, se os irmãos me permitirem, né, os irmãos também. Né? Porque naquele vídeo, né, você vê a incoerência, né? Porque a gente está sendo tão bombardeado, né, com coisas, com valores que não procedem de Cristo. A gente está sendo tão bombardeado com as manipulações mentais que estão imprimindo em nós, né, que eu cheguei a pensar, né, em uma época da minha vida que eu era pró-aborto. Né, e depois, repensando e repensando, falei, caramba, como é que eu pude verbalizar, naquele momento X da minha vida, né, uma questão de aberração. Né? Quando veio, eu me vi naquela aberração, porque para mim hoje é uma aberração, tá certo? Por quê? Porque em Cristo Jesus, né, eu sou pró-vida, mas eu não sou pró-vida dos animais, eu sou pró-vida da vida de uma maneira ampla, principalmente da vida do ser humano, porque Cristo é vida. Então, se eu combato qualquer tipo de vida, eu estou combatendo Cristo. Agora, se eu combato especificamente a vida no ventre de uma mulher, eu acho que eu estou 99% errado. Porque, né, eu vou, sem querer me colocar contra os irmãos, tá? Vida animal importa. Vida humana importa muito mais. Tá? Porque o animal tem alma. O ser humano tem alma e espírito. Né? E é bem claro lá, né? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, não é na alma somente, é no espírito, né? Deus é espírito e aqueles, né, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, o que acontece? Se eu sou pró-aborto, né, eu estou realmente perseguindo uma manifestação de vida que não tem chance alguma de defesa, né? Porque é um animal, se ele puder, né, se ele se sentir acuado e ele puder te atacar para manter a vida dele, ele vai te atacar. Né? E aquele ser que está ali naquele ventre, ele não tem como se defender. Então, para mim, se tem alguma coisa hedionda, né, para mim é essa situação. Agora, se em nosso meio, né, tiver pessoas que não concordam comigo, eu vou pedir, né, por uma questão de admoestação. Né? O que é demonstração? É advertência, dar uma chacoalhada. Entende? Que eu me vi, em determinado momento da minha vida, pactuando com esse tipo de situação. E depois eu fiquei enojado, não com a situação, mas comigo, por ter, em determinado momento, achado que era lícito fazer esse tipo de coisa. Né? Por quê? Porque naquele momento eu não estava de posse da minha comunhão com Cristo. E por não ter a comunhão com Cristo naquele momento, eu caí numa rede que hoje é muito forte em nossas vidas. Você vê a cara das pessoas ali, né? Você pode assinar a segunda petição? Não. Não.
boa tarde, tchau, e vai virando a cara, né? Ou seja, é muito comum hoje, né? E me dói o coração, né? Que às vezes a gente vê pessoas amadas nossas, né? Que são pró-aborto, né? E com todas as letras e assumem publicamente que é isso, que é aquilo outro, né? E eu vejo uma situação assim de manipulação muito forte, tá? E então eu não quero digladiar com os irmãos, tá? Eu quero simplesmente lembrá-los de uma situação. Em um momento em que Cristo não estava em mim, eu caí nessa rede de impiedade, tá? Então, comecei a ter um critério um pouquinho maior, né? E penso eu que é um critério que traz saúde espiritual. Checar, né, todas as informações que eu recebo durante o meu dia em Cristo. Pai, o que o senhor pensa a respeito disso? O que o senhor pensa a respeito daquilo outro? Né? Estudar a palavra, o que ele pensa a respeito da vida, né, por exemplo. Né? E, de novo, não quero trazer peso, eu quero trazer bênção. Eu não quero trazer morte, eu quero trazer vida. Eu não quero trazer dor, eu quero trazer alegria, tá? Nessas nossas conversas aqui. E a questão toda é a seguinte: lembrá-los, né? Cristo em nós, a esperança de glorificação. Tá? Por isso que eu li aqui: com Cristo, por Cristo e em Cristo, e glória a Cristo para sempre. Né? Vocês colocaram aqui na garrafa. Bendita situação que vocês fizeram aqui. Bom presente que eu recebi. Tá? E com essa introdução do Anselmo também aí, penso eu que era proveitoso falar, porque está bem alinhado com o que eu estava, né, no meu coração hoje à tarde aqui. Tá? E não quero contestar vocês que pensam X ou Y. Eu não quero contestar, eu não quero resistir a vocês. Só quero somente falar para você o seguinte: o que você pensa é o que Cristo pensa? Se for, amém. Tá certo? Agora, se o que você pensa tem uma divergência com aquilo que é o pensamento de Cristo, que também está dentro de você, eu peço que você repense o seu pensamento. Tá? Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma guerra espiritual matreira, né? Ela é muito envolvente, né? Então, por causa do politicamente correto, não sei o que, não sei o que, por causa não sei o que, não sei o que, não sei o que, você não aceita, então você é homofóbico, você não sei o que, não sei o que. Entendeu? Ou seja, cada hora a gente recebe um título de nobreza, né? Eu sou mestre para cair nesse tipo de coisa, né? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Lá vai o bobão falar a opinião, né, que ele tem a respeito de determinado assunto. Né? Então a pessoa não quer saber da sua posição. Ela quer saber se ela pode te colocar aquele título ou não. Né? Então, a gente vê, né? Eu sou contra a manipulação de crianças com relação ao homossexualismo, ok? Com o homossexual, eu não tenho problema algum de relacionamento. Não tenho. Percebe? Eu consigo muito bem me dar bem com a pessoa, né? E a pessoa também se dar bem comigo, sem nenhum constrangimento. Né? Agora, se ela me pergunta qual é a minha opinião, aí o relacionamento pode ir para o água abaixo. Porque eu não posso negar o que Cristo tem falado no meu coração. Agora, mesmo assim, mesmo se você em Cristo tiver a oportunidade de falar de Cristo para alguém, né, pode vir uma sabedoria do alto, e aquela sabedoria convencer a pessoa que está te importunando, né, me permitam, tá? Que você verbalize a sua opinião a respeito, entendeu? E eu não quero ter opinião de mais nada, eu quero que Cristo tenha em mim a palavra de sabedoria daquilo que verdadeiramente ele tem dentro de si, né, como vida, né?
Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Percebe qual é a vida que está falando? É a vida repleta de Cristo, repleta dele dentro de nós mesmos, né? Então, eu tenho lutado comigo mesmo, né, em vez de eu manifestar a minha opinião a respeito de determinado assunto, né, eu me refrear e falar da sabedoria de Cristo, né? Porque eu amo, né, aquela pessoa, aquela mulher que veio, né, com todos os judeus lá, acusando-a, né, que foi pega em caso de adultério, né? E aí Jesus estava lá escrevendo na areia, continuou escrevendo na areia, né? E só falou uma palavra. Bom, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele não negou a lei, ele não fez nenhum ato de juízo naquele momento, ele não pactuou com os judeus, embora pela lei os judeus estavam certos, e a lei ordenava que fosse apedrejada, né? Mas o que acontece? O juiz impuro é pior do que uma pessoa que seja errada, tá? Aí o que acontece? Por uma palavra de sabedoria, todos os acusadores daquela mulher foram embora, porque todos tinham pecado. O que acontece? A mulher ficou ali, esperando ainda uma palavra, né, de julgamento de Jesus, né? Afinal de contas, ela também o reconhecia como autoridade, como aqueles determinados judeus também o reconheciam como autoridade. Só que eles queriam que Jesus emitisse uma opinião a respeito daquele negócio por causa da lei. Porque se ele falasse que era para matar, então ele não era o Cristo. Se ele falasse que não era para não matar, ele estava desobedecendo a lei. Então também ele não era o Cristo. Então eles queriam dar um título para Cristo, né? Para Jesus naquele momento ali. E ele usou de sabedoria, né? Agora, olha que interessante. A vida continua, né? Ele pergunta para a mulher, onde é que estão seus acusadores? Né? Aí ela falou, olha, foram todos embora. Agora vem a coisa forte. Nem eu tampouco te condeno. Olha bem. Mas aí tem a outra parte. Vá, mas não peques mais. Olha bem. Amor de Cristo e ele foi imparcial no julgamento e, ao mesmo tempo, trouxe um posicionamento quanto ao pecado que ela estava cometendo. Não te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, zerei a tua conta, você não deve mais nada. Você está liberada. Agora, daqui para frente, já que você está tendo esse discernimento, né, de que isso é um pecado, vá e não cometa mais esse pecado. Você está liberta da lei, né? Agora, não quer dizer que com a libertação da lei poderia haver um processo de libertinagem. Não, não é isso que Jesus estava falando naquele momento, e a mulher entendeu muito bem o recado, tá? Eu não sei se fala alguma coisa dela depois disso aí, eu acho que não fala mais nada, né? Mas penso eu que quero crer que ela teve um toque divino naquele momento da vida dela e ela optou dali para frente para não pecar mais. E acho isso fantástico, porque é realmente esse posicionamento de sabedoria que nós temos que ter nesse momento. Porque às vezes, né, a gente é colocado num cheque, e às vezes não é um cheque, é um checkmate, né? E a gente acaba caindo naquela situação. Tá? E eu não quero transparecer que eu não sou de um jeito, eu não sou do outro jeito. Eu quero saber só o seguinte: o que Cristo quer que eu seja, entendeu? É essa resposta que eu estou buscando. Não me interessa as opiniões que tenham a meu respeito, mas eu gostaria de ter uma palavra de sabedoria para todos aqueles que querem ter uma opinião a meu respeito. Porque o que eu estou sendo contestado, porque eu estou falando que Cristo habita em mim. Né? E eles querem saber, à luz de Cristo, como é que é um posicionamento do cristão que se diz que contém Cristo dentro de si,
com relação aos fatos que a própria mídia, somada com a própria mentalidade vigente, somados com os valores vigentes, somados com as opiniões vigentes, somado com as manipulações que existem, somados com toda a impiedade que existe, porque existe autoridades, né, que manipulam toda essa situação, né, que está aqui hoje, essa coisa, para mim é uma coisa maldita, esse negócio do politicamente correto, tá? Isso não é de Cristo. Isso eu tenho certeza para dizer para vocês, não é de Cristo, tá certo? Se isso também chocar vocês também, de novo, peço que não me levem em consideração, que eu estou aqui tentando mostrar para vocês uma perspectiva sob a minha ótica, tá? Isso não quer dizer também que seja a ótica de Cristo, 100%. Penso eu que eu tenho buscado, né, uma semelhança com ele. Não quer dizer que eu tenha conseguido 100%, mas eu quero, da mesma forma que eu propus, né, fazer uma admoestação com vocês hoje, né, também estou aberto para que vocês possam admoestar-me, tá? Também. Porque o único 100% certo é o próprio Cristo, né? E eu ainda não posso falar que já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, né? Hoje eu falo essa palavra por fé, né? Porque eu ainda vejo ainda bastante crostras, né, do Ronaldo dentro de mim mesmo, percebe? Mas tem me purificado, e vocês também têm me ajudado a me lavar e a me purificar, né? Afinal de contas, isso é o exercício do corpo de Cristo multimembrado, né? Lavando-nos e purificando-nos, né, em Cristo. É o que está acontecendo nas nossas vidas. Agora, por que eu estou falando isso aí? Porque são pessoas amadas da gente, são pessoas pertinho da gente, são pessoas que estão, né, às vezes, do nosso lado. E quando vê, são pessoas que estão negando Cristo, né, numa maneira assim muito incoerente, né, conforme aquele vídeo. Né, fala-se de uma maneira e quando vê, na hora que tem a coisa principal diante de si mesmos, não, por causa do politicamente correto, eu também sou pró-aborto, por exemplo. É um pequeno exemplo que eu estou dando aqui, né? Mas é um exemplo de grandes consequências, tá? É um exemplo que, para mim, agride frontalmente, né, Cristo Jesus, para mim, agride frontalmente o Espírito de Cristo Jesus que habita em nós, e às vezes só estão fazendo isso por força do politicamente correto. Tá? Por força das circunstâncias, por força que todo mundo fala, então eu também estou falando. Todo mundo age assim, também estou agindo. Todo mundo, né? Eu não quero ser diferente no meio dos meus amigos, né? Todo mundo é pró-aborto, então eu também vou ser. Não sei o que, não sei o que, então eu também vou fazer assim, não sei, também vou fazer assado. Ou seja, nós estamos sendo levados, às vezes, por isso a admoestação que eu estou tentando fazer, por aquilo que é o pensamento de outros. Mais ainda, por aquilo que foi manipulado no pensamento de outros por entidades que não procedem de Cristo. Tá? Hoje a gente vê uma divisão muito grande. Mas não é aquela divisão que Cristo fala, né? Que ele iria separar pais com filhos, isso aqui do outro lá. Mas uma divisão pelo espírito de anticristo, que também está nos rodeando, entendeu? O que é esse espírito de anticristo? Ronaldo, você vai ser obrigado a tomar um partido. E na hora que você falar que você está em Cristo, eu vou te contestar pelas tuas falas. Você está falando que é com Cristo e está falando que é pró-aborto. Então você é um baita do incoerente. Aí eu vou falar mais, eu não sou nem incoerente, eu sou inconsequente, porque foi uma besteira que eu falei em determinado ponto da minha vida. Tá? Eu não medi o que eu estava falando. Em outras situações, eu me vi claramente sendo contestado, né? Por exemplo, né, lá no meu Facebook, sem querer, eu coloquei lá, né, um filminho lá da Disney, né? E quando vê, um amigo meu que é arquiteto, tal, colocou sua opinião lá, Ronaldo. Torço para que você nunca tenha
né, um neto, ou um filho, um sobrinho, ou que seja homossexual. Né? Eu não estava falando do homossexual, eu estava falando do homossexualismo, eu estava falando da contextualização do homossexualismo diante das crianças. Porque isso eu penso que é um absurdo. Ou seja, a criança não tem o discernimento para poder saber se aquilo é bom para ela ou se é errado para ela. A criança não tem um juízo de valor para poder falar que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Então, o que eu estava falando ali no Facebook? Olha, eu detesto esse tipo de manipulação, porque para tentar, de alguma forma, esclarecer as pessoas, né, eles empurram goela abaixo valores que não são condizentes ao nosso posicionamento em Cristo Jesus. Percebe? Aí faz tanto tempo que está lá, nem me defendi, nem falei mais nada. Mas o que eu queria falar naquela época era que, olha, caramba, eu não concordo em manipular em tenra idade quem não tem condições de fazer juízo de valor dessa situação. Só porque existem homossexuais, eu tenho que chegar lá para falar para criancinha de 4, 5, 6 anos de idade lá que existe o homossexualismo? Deixa que a palavra fala, né? Deixa que a criança descubra conforme a idade dela, conforme o discernimento dela. Percebe? E aí ela opta em Cristo para fazer assim ou para fazer assado, mas em Cristo, tá certo? Agora, antes dela optar também em Cristo, ela tem que saber certinho discernir, né, qual é o pensamento de Cristo a aquele respeito, né? E não é questão de ser pecado ou de não ser pecado, é questão das consequências daquele ato, né? A palavra fala, receberão dentro de si mesmos, né, o preço do seu pecado. Ou seja, alguma coisa tem, né, fisiológico ali que pode, de alguma maneira, trazer contaminação real para a carne da pessoa. Bom, eu não estou aqui entrando de novo no problema em si. Eu estou falando para você o seguinte: em Cristo Jesus, eu quero ter uma palavra de sabedoria. Para quando contestado nesses momentos, né, intrigantes da minha vida, eu tenha aquela postura de Cristo, né, de saber certinho como me portar para que haja realmente uma manifestação da natureza de Cristo, e não uma manifestação distorcida da opinião do Ronaldo, ou então um posicionamento equivocado do Ronaldo, ou então um posicionamento meia boca, né, do Ronaldo para poder tentar defender, às vezes, o indefensável, né, e tentar opinar naquilo que não era a opinião que a pessoa está interessada, e sim em como fazer e me taxar como retrógrado, como isso, como aquilo outro, né? E contestar a minha comunhão com Cristo, porque esse é o prazer que as pessoas que não têm Cristo têm, né? Porque eles não querem ser iluminados com a luz de Cristo. E querendo ou não, quando você está em Cristo, você é um ser iluminado, mais intensamente ou menos intensamente. Mas não interessa, onde você passa, você tem a luz de Cristo. E se você tem a luz de Cristo, aquela luz vai incidir sobre as pessoas, perdão. Né? Incidindo sobre as pessoas, aquilo que estava oculto passa a não estar mais oculto. Ou seja, acaba tendo uma exposição, né, de coisas que a pessoa não quer que seja exposta. Né? Só por você existir e só por você ter a luz de Cristo, isso é motivo de guerra. E nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. E vem pelos amados, não vem pelas pessoas de longe, entendeu? O inimigo é dentro de casa, o inimigo é dentro da família, o inimigo é dentro das suas amizades, né? Das pessoas próximas de você. É do irmão, é de uma irmã, é de um sobrinho, é de um filho, é de uma filha, ou seja, tá tudo envolto, né? E é uma coisa interessante porque é uma batalha espiritual. Bom, qual é a batalha? Qual é o intento da batalha? Ronaldo, negue o seu Cristo, negue o seu Deus. Né? Eu lembro da mulher de Jó.
Rapaz, você está fedendo, cara. Você está aí chagoso de cima a baixo, do topo da tua cabeça até a sola do seu pé, né? Por que você insiste em viver? Né? Nega o teu Deus e morra, cara. Me deixa livre dessa coisa aqui. Né? Porque, sinceramente, olha a vida terrível que você leva. Né? Se vocês olharem bem, nós estamos passando, numa medida bem menor, evidentemente, né, essas afrontas, né, que Jó passou. E a questão também não é essa. A questão seria somente o seguinte: por que é que nós estamos aqui nessa terra? Qual é o objetivo pelo qual nós estamos vivos? O que é que nós estamos realmente em Cristo Jesus propondo? Né? Nós queremos realmente manifestar a natureza de Cristo, nós estamos falando isso. Nós estamos falando que nós estamos querendo ser a expressão exata do ser que Cristo é. Só que hoje nós estamos diante de uma batalha, dessa coisa chamada politicamente correto, entendeu? E os nossos filhos foram bombardeados, as pessoas que a gente ama foram bombardeados, você foi bombardeado. Agora, eu tenho que te dizer o seguinte: você foi, está sendo e será bombardeado por essa situação. Tá certo? Porque não é a tua opinião que está valendo. É aquilo que você vai fazer de reação em Cristo com aquilo que está sendo imposto sobre você. Esse é o desafio desse momento. Tá? Como nos portar em Cristo e reagir, né? Porque eu já falei algumas vezes, né? Uma ação de amor, por exemplo. Tenho certeza, né, que o senhor Mani, por exemplo, né, olhando para a Ogla, oh, que mulher bonita, que morena ajeitada, né, quero ver se eu consigo namorar com essa mulher, e tá. Ou seja, era muito fácil, né, chegar lá com um buquê de flor. O que o senhor Mani estava tentando? É lógico que estava tentando ganhar a morena, né? Mas ele estava fazendo o quê? Uma ação de amor. Ok? É fácil. Caramba, você quer, né? O seu Mani quer aquela morena na vida dele. Então, ações de amor é fácil. Agora, na hora que ele conseguiu o intento, né? Casou com a morena, estão lá junto e tudo mais, quando vê a morena, não gosta de determinado trejeito do Sormani e começa a perseguir, e o Sormani fica apertado, e quando vê ele fica encurralado, quando vê ele fica, né, recebeu o açoite daquela morena bonita que ele sempre sonhou de estar junto, quando vê ele fica aquela morena, não é tão... Olha, se eu estou falando alguma verdade, vocês me desculpem, viu? Tá? Não era isso, não. Não sei de nada da vida dos dois, viu? Eu não. Só estou teorizando aqui um exemplo. Tenta correr até hoje, não consegue. Agora, o que acontece? Então, imagina, o Sormani todo pressionado, né? E ele ter que ter uma reação de amor, entendeu? Aí, quando vê a Olga, fica mais difícil ainda, fica mais revoltado ainda, e pá, e dá um tapa na cara do Sormani, por exemplo. Né? É um exemplo, gente. Não sei de nada da vida dos dois. Eu tenho certeza que o Sormani deve temer, né? Olha o braço forte da mulher aí, ó. Se você não está sabendo de nada, você tem uma bola de cristal. Aí o que acontece? O Sormani leva um tapa na cara, por exemplo, né? Imagine ele ter que ter uma reação de amor. Aí que está o desafio, né, do cristão. Né? Porque... Quer falar alguma coisa, irmã? O que acontece? Então, é o tipo da coisa, né? Hoje está todo mundo te pressionando, todo mundo está te induzindo a tomar uma opinião, a falar alguma coisa, e tudo aquilo que você fala que está fora do politicamente correto, saiba, você vai receber títulos. Tá? Eu sou homofóbico, eu sou uma pessoa que não tem discernimento, eu sou uma pessoa retrógrada, eu sou isso, eu sou... Rapaz, se eu ficar olhando os títulos de nobreza que eu já recebi na minha vida, entende? Eu até me sinto importante, caramba, o tanto de carinho que as pessoas têm a meu respeito. É uma piada, tá, gente?
Ninguém riu? Eu ri. Então, o que acontece? Agora, isso tudo, antigamente até me preocupava um pouco, mas hoje eu não estou preocupado mais com isso. São opiniões. Não quer dizer que eu seja aquilo. O que acontece? Né? As opiniões a teu respeito, gente, só tem que ter uma. Agora, que você deve levar em consideração. É a sua própria opinião a teu respeito. Essa você tem que levar em consideração. Tá? Agora, a opinião dos demais a teu respeito, não. Porque Cristo, o que ele pensa a teu respeito, ele não tem uma opinião a teu respeito, ele tem pensamentos a teu respeito. E os pensamentos de Cristo a teu respeito, isso é importantíssimo, né? Por isso que eu falei para você, a única opinião que você deve levar em consideração é a de si mesmo, tá? A de você com relação a si mesmo, tá? As demais são opiniões carnais que podem estar submissas a Cristo ou não. E se não estão submissos a Cristo, não possam ser levados em consideração como guia na tua vida. Afinal de contas, você tem buscado Cristo em glória, manifestando-se através de você. Tá? E é nessa perspectiva de Cristo em nós, a esperança de glorificação, que eu estou falando essa palavra aqui hoje. Tá? Porque nós temos que aprofundar nessa situação. Né? Nós temos que ter uma palavra de sabedoria nesse momento. Né? E eu estou, antes de admoestar os irmãos, eu estou admoestando a mim mesmo. Né? Eu já me vi encurralado em algumas situações, né, que acabei, como eu falei, recebendo títulos de nobreza, que eu não posso negar, né, a opinião que eu tenho de Cristo, percebe? Mas, olha bem, é opinião minha a respeito de Cristo. Por isso que eu não tive uma palavra de convencimento de quem estava me contestando. Porque aquele momento em que Cristo falou, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele tirou foco da prostituta, né, da mulher que adulterou, e colocou foco em todos os demais. Percebe? Isso, cara, é que eu estou perseguindo, entende? Como falar essa palavra? Como ter essa palavra naquele momento correto? Como ter a palavra de Cristo no momento correto em que eu for questionado e falar uma palavra de sabedoria que transforma os corações daquelas pessoas que, impiedosamente falando, querem imprimir em mim um selo que eu não sou. Tá? Então, de novo, não quero levar em consideração as opiniões a meu respeito. Mas, em contrapartida, eu tenho que ter uma palavra de sabedoria para os amados, porque todos, né, pecaram e todos carecem da glória de Cristo. Percebe? Então, eu não quero falar do pecado, eu quero falar da carência que todos nós temos de Cristo Jesus. Percebe? Porque se eu falar do pecado, eu vou estar medindo. E se eu estou medindo, com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Então, eu não quero medir, então eu não posso falar mais do pecado. Então, eu tenho que aprender a falar da carência. Porque todos nós somos carentes. Então, se eu falar alguma coisa de Cristo, essa coisa que eu falar de Cristo pode suprir, em determinado momento, a carência de alguém. Tá certo? Agora, imagine se eu ainda falo com sabedoria essa palavra. Né? Então, eu vou incidir a luz sobre todos nós, olha bem. Né? Paulo sempre falava esse negócio, né? Todos nós somos pecadores, e eu o maior de todos. Olha bem, não é isso que Paulo fazia? Ele se intitulava o maior pecador de todos. Por quê? Porque ele sabia que ele não poderia medir, né, as pessoas pelos pecados. Porque ele também tinha pecado. Entende? Então, é essa postura, né, em Cristo Jesus que nós precisamos de ter, né? Ou seja, o reconhecimento de si mesmo. Isso a gente tem feito, entendeu? Agora, o reconhecimento expresso de si mesmo. O que é expresso? Ou seja, eu expressar diante dos homens o que eu penso a meu respeito. Tá? Então, eu sou pecador. Né? Eu lembro uma vez que eu estava com um funcionário meu lá em Goiânia, né? O apontador que a gente tinha na obra lá,
O cara já tinha tentado suicídio, o cara já tinha feito de tudo, perdeu tudo que ele tinha, a mulher traiu, ele perdeu a empresa dele, foi roubado com sócio, ou seja, a vida dele estava um caos. Aí ele tentou suicídio, né? Só que chegou o pai dele e o irmão dele lá e salvou ele do suicídio, né? E amarrou uma corda lá e ele não conseguiu morrer antes do pai e o irmão chegarem lá na casa. Aí o que ele falava? Olha, meu negócio agora é beber e sexo, mais nada na minha vida, porque Deus nunca me quis e o diabo também não, porque eu tentei ir para o inferno e não fui, né? Ou seja, era um caos, né? Ele colocava a vida dele como um caos. Mas eu sempre tive nele, né, uma pessoa extremamente trabalhadora, e é, né, esse cara. E ele falando bem claro, assim, honestamente falando, ele estava dizendo, olha, essa é a minha vida, eu sou desse jeito. Meu negócio é cervejada, eu trabalho para beber cerveja e para poder sair com as meninas. E mais nada, eu não espero mais nada da minha vida. Só que eu trabalho muito, né? Porque eu quero beber muito, quero muito, né? As coisas que eu quero. Bom, o que acontece? Conversando com ele, né? Eu falei, caramba, eu gosto do teu jeito, né, fulano? Porque você é muito claro na tua postura. Por exemplo, né? Você fala que gosta de mulher, né? E você usa essa situação do teu gosto da tua maneira, né? Agora, eu não faço, mas dou as minhas olhadelas. Então, o que acontece? Você é melhor do que eu, né? Na hora que eu falei essa situação para ele, ou seja, eu me coloquei, né, tão pecador quanto ele naquele momento ali, né, e não estava falando mentira, eu estava também falando a verdade a meu respeito. O que acontece? Eu pude falar de Cristo para ele, porque ele me viu como um igual. Ele me viu como um pecador como ele. E ele me viu também que, da mesma forma que ele não entendia, né, o que estava acontecendo com ele, eu também não entendia o que estava acontecendo comigo, mas em Cristo eu começava a entender. Aí eu pude falar de Cristo para ele de uma maneira, né, quando vê o cara, né, tinha uma menina aqui em Varginha que ele se relacionava, casou com ela e a vida dele mudou completamente, percebe? E hoje ele fala, Ronaldo, eu estou indo na igreja, estou fazendo assim, estou fazendo assado, né? Ele não falou que foi por causa de mim, né? Mas eu também não me importo se foi ou se não foi. Mas o meu sentimento, naquele momento, eu fui uma alavanca propícia para que ele pudesse, né, repensar a sua vida, né, e pudesse, de alguma maneira, enxergar que em Cristo, né, todos os nossos pecados foram lavados, né? E não foi para o Anselmo, que é bonitinho, né, em Cristo, né? Não foi, né, para o Sormani, né, que é um homem de Deus, que Cristo morreu. Não, foi para os piores pecadores, né? E como o Paulo fala, eu vou tomar para mim. E eu, o maior deles, entendeu? Que Cristo morreu. Percebe? Então, o que acontece? É sobre todos, né? De uma maneira indistinta. Não tem o pecador maior, o pecador menor, não tem o pecador pior, nem o pecador melhor, não tem nada disso. Todos somos pecadores. Agora, o sangue de Cristo cobre multidão de transgressões. É o que está falando a palavra lá. Eu sei, gente, que isso é chover no molhado, tá? Com vocês. Mas me permitam, eu quero chover no molhado para sabedoria. Quero chover no molhado para que a gente consiga lá na frente, quando questionados, nesse momento do politicamente correto, tenhamos uma palavra de sabedoria. E a sabedoria é essa, é o temor de Deus, né? É o que está escrito lá. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, eu estou de novo reavivando em nossos corações o temor de Cristo Jesus. Porque aí é o princípio da sabedoria. E é justamente isso que eu estou buscando. Tá? Consequentemente, exortando-nos para que a gente busque em unidade, porque o princípio do corpo de Cristo é justamente o quê? A justa cooperação entre as partes. Então, eu estou falando coisas antigas com a perspectiva da multiplicação, da novidade de vida, que é o pertencimento ao corpo de Cristo. Entendeu?
É aquela conta que a gente faz, né? O Anselmo é um homem valoroso que tem em Cristo o valor de 100, né? O Sormani é um pouquinho menor, tem um valor de 90, né? Então, se o Sormani e o Anselmo andarem juntos, né? 190 dividido por 2 dá 95 para cada um. Agora, quando os dois resolveram andar junto comigo, né? Eu tenho 30. Aí, 100 mais 90, 190 mais 30, 220. Dividido por 3, rapaz, eu fiquei no lucro, né? Porque eu tinha 30, agora estou com 70. 73,33. O Anselmo vai se sentir prejudicado. Rapaz, eu tinha 100 agora por causa do Ronaldo, caí para 73. Né? E o Sormani também vai ficar tristinho. Ô, caramba, hein? Por que eu não fiquei só com o Anselmo aqui, que eu estava ganhando 5, agora estou perdendo não sei quantos. Né? Porque eu resolvi andar com o Ronaldo. Mas quando o Paulo entrar, e a soma vai melhorando. Pois é, mas aí que está o negócio, minha irmã. O problema é que não é soma. Olha que a bênção em Cristo Jesus é que não é soma, é multiplicação. Entendeu? Então, é o 100 do Anselmo vezes o 90 do Sormani, dá 9.000. Aí entra um banana no meio, que nem eu, assim, que ainda consegue pegar os 30 pouquinho que ele tem e multiplicar por 39.000. Então dá 270.000 dividido por 3, né? O banana aqui, meu amigo, vai receber 90.000. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Percebe? Eu saí de 30 para 90.000. Mas olha, mesmo nos meus 30, eu cheguei perto do Sormani e entreguei para o Sormani 100 vezes mais do que ele tinha. E o Anselmo, né, nos abençoando com o 100 dele, recebeu muito mais do que ele tinha também. Então, isso é a lógica em Cristo Jesus, tá? Então, o corpo de Cristo, né, eu estou falando de coisas antigas, tá? Mas nessa perspectiva de multiplicação, no corpo de Cristo, o que eu estou falando aqui agora, nós podemos, em concordância, multiplicar. Percebe? O sangue de Jesus, que eu estou falando aqui agora, que encobre multidão de transgressões, pela nossa concordância, pode tomar um brilho muito mais intenso hoje do que quando nós escutamos isso pela primeira vez. Então, qualquer novidade de vida que vocês falarem aqui, de coisas antigas, no corpo de Cristo, isso vai ser multiplicado. Entendeu? Por quê? Um momentinho só. Porque a guerra hoje, pessoal, é muito mais intensa do que era outrora. A guerra espiritual que os nossos ancestrais, né, os patriarcas das nossas vidas, né, as pessoas que nos levaram ao conhecimento de Cristo, a uma experimentação de Cristo, era uma. E eram guerreadas quase que exclusivamente em solidão. Eram mulheres e homens de Deus que sozinhos enfrentavam a onça, né? Vamos colocar assim. E o que acontece? Mesmo assim, eles prevaleceram, né? Porque o pai precisou abençoá-los para que eles prevalecessem. Hoje em dia é a mesma forma. Só que eu já tentei, né, ir avante no meu intento e eu já quebrei a cara. Eu já perdi várias batalhas com pessoas que eu amo, que não era para ser batalhadas sozinhos, era para ser batalhadas em Cristo Jesus. E para ser batalhado em Cristo Jesus, eu tinha que ter o discernimento do corpo de Cristo multimembrado. Eu tinha que fazer parte desse contexto. Então, o que eu estou falando aqui hoje com vocês? Estou admoestando-vos para que, em unidade, a gente possa multiplicar essa sabedoria de Cristo pelo temor, né, do corpo de Cristo ao próprio Cristo, para que isso realmente seja uma incidência de luz de tal maneira que haja um fluxo de amor para com aquelas pessoas que precisam receber de Cristo.
precisam receber dessa unção que nós estamos recebendo. Tá? E para isso nós precisamos do quê? Do fator multiplicador da justa cooperação entre os membros que são coparticipantes do corpo de Cristo multimembrado. Entendeu? Então são coisas antigas faladas num contexto novo, cujo contexto, se nós tivermos o discernimento pleno disso, vai se multiplicar e vai fazer sentido de uma maneira tão intensa que nós teremos, sim, uma palavra de sabedoria para falar com os nossos amados, a princípio, e para falar com outras pessoas também, e tocá-las para largarem mão do politicamente correto e adentrarem na novidade de vida em Cristo Jesus. Estão me entendendo? Amém. Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Amém. Faz sentido para vocês? Total.